qual o caminho da solução, tá? Então, o problema diz o seguinte, ó, o Grêmio Estudantil do Colégio Alvorada é composto de 6 alunos e 8 alunas. Na última reunião do Grêmio, decidiu-se formar uma comissão de 3 rapazes e 5 moças para a organização das Olimpíadas do colégio. De quantos modos diferentes pode-se formar essa comissão? Então, você tem 6 alunos... pode ser. Nesse caso, eu acho que não é necessário, mas... Então, você tem 6 alunos, 8 alunas, tá? Então, você vai formar uma comissão, onde com 3 rapazes e 5 moças. Vocês querem saber de quantas formas possíveis se pode formar essas comissões, né? Essa comissão. Você tem lá 3 rapazes, né? Então, a comissão vai ficar assim. Os rapazes, né? 1, 2, 3 rapazes. Ou 5 moças, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 moças. Aqui, ó, né, você tem 6 pessoas, né, que podem ocupar essas posições. E aqui você tem 8. Uma dica, ó, que vocês vão utilizar aquele princípio lá do desprezo da ordem. A gente podia assistir um filme bem no estado. A gente podia assistir um filme de Natal, assim, né? Bem pra chorar. Olá, é boa. Quem sai da opção vai ter que fazer nada. A gente vai botar. O que você acha mesmo?
participando. Eu também. Marcelo, você vai? Vamos fazer assim. Se o Marcelo... Você vai querer que vá? Porque você vai querer ir? Não. O professor vai querer ir. Não, eu quero real. Só que meu pai vai ter que mostrar. É porque assim, se o Marcelo for, às vezes eu vou trabalhar. Então, se o Marcelo também for, vai ser até gente, pede o pessoal de direito, cubano pra ajuda. Ela não fala. Gente, velho, uma coisa que ela tem que ser o seu pedido. Vamos de Ele falou tão bem da batata. Pode ser? Ela falou tão bem da batata. Ele falou, tipo, ele é um gordura, ele fala de comida, assim. Então, pessoal, vamos lá à resolução, tá? Então, a gente pode organizar da seguinte forma, né? Tem os 3 rapazes e tem as 5 moças, tá? Então, como são 6 rapazes, você pode organizar, você tem 3 posições para eles, né? Está na apostila 8. Então, como você tem 6 rapazes, né? Então, o primeiro pode ocupar, e você tem apenas 3 posições, então você pode fazer o seguinte cálculo, ó, 6, né? Vezes 5, vezes 4. Ou seja, a primeira posição aqui pode ser ocupada por 6 alunos diferentes. A segunda por 5 e a terceira por 4. Fazendo o produto, então você teria 120 maneiras aqui. De que os 6 alunos, né, ocupem essas 3 posições. Só que ocorre o seguinte, ó, que você está considerando as repetições, né? Então, por exemplo, como a ordem aqui não importa, então o que você precisa fazer é desprezar a ordem. Como que você despreza a ordem? Dividindo pela quantidade de elementos que está se repetindo, né? Como você tem 3 elementos, então vai ser 3 fatorial. Então fica 120 dividido por 3 fatorial. 120 são todas as combinações possíveis. E 3 fatorial são as repetições. Agora, para o grupo das meninas, né? Você vai ter o quê? 5. Você tem 8 alunas, né? Então vai ser 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. 8 alunos ocupando 5 posições diferentes. Da mesma forma, como acontece no caso dos meninos, você vai ter que dividir, né, por 5 fatorial. Para eliminar as repetições, né? Porque, por exemplo, a aluna A, a aluna Aline, por exemplo, se ela estiver aqui, nessa posição, nessa ou nessa, a gente considera apenas uma comissão. Então, por isso, você divide por 5 fatorial. E cada uma dessas posições, elas não interferem no total de comissões, né? Já que a ordem não importa. O total desse produto aqui vai dar 6.720. Então, isso aqui vai dar 20. E aqui vai ser igual a 56. Então, o total é o quê? Ó? Esse aqui pode ocorrer de 20 maneiras diferentes e esse de 56. 56. Então, o total é 20 vezes 56. Então, 1.120. Então, nesse exercício, a gente utilizou o conceito de desprezo da ordem, né? A gente despreza a ordem dividindo pela quantidade de elementos que podem repetir. Isso você vai utilizar nos casos onde a ordem, né, dos elementos não importa. Agora, se, por exemplo, fosse um exercício que falasse que a ordem dos elementos importa,
onde, por exemplo, o primeiro seria o presidente, o segundo o vice, e assim por diante. Então, você não poderia desprezar a ordem de repetição. Vamos lá para o próximo, então. Exercício da FUVEST. Alguma dúvida? Então, o exercício seguinte diz isso, ó, que 3 empresas devem ser contratadas para realizar 4 trabalhos distintos em um condomínio. Cada trabalho será atribuído a uma única empresa e todas elas devem ser contratadas. De quantas maneiras distintas podem ser distribuídos os trabalhos? Tentem fazer aí. Você já fez? Não. Como que você fez para dar 18? Três vezes 2. O problema, considerando 3 ali no primeiro. Três vezes 2 vezes 1. Vezes 3. O problema é que a repetição, ela pode ocorrer aqui, 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 aqui e aqui. Do jeito que você fez, você está considerando que vai repetir só aqui, ó. Aí você não considera todas as possibilidades. Entendeu? Pode ter, ó, o A e o A aqui, ou o A e o A aqui.
Então, ó, a gente tem quatro trabalhos, né? 3 empresas. Então, uma das empresas, ela vai ter que ficar com 2 trabalhos, né? Porque todos os trabalhos têm que ser atribuídos a alguma empresa. Todos têm que ser contratados. E daí, tipo assim, esse pode ser. Esse que sobra vai ficar com a mesma empresa. Então, você vai ter algo assim, ó, por exemplo, AA 2 vezes, BC. A, B, B e C. E A, B, C, C. Só que essa ordem aqui você pode alterar. Quanto que dá? É. Eu vou fazer diferente, mas a ideia é essa. Então, ó, como você pode fazer aqui? Ó, você nota o seguinte, que você tem 4 posições, né, e repetição de 2 em 2. Né? 4 posições e 2 repetições. 4 posições, 2 repetições. Então, você pode calcular a permutação. Você pode calcular a permutação de... ao contrário. Vai dar 12, né? Então, para cada empresa, você tem 12 possibilidades, tá? Por quê? Ela pode ocupar 4 posições, sendo que tem 2 repetições, né? Ele está descontando as repetições aqui, ó. É aquele princípio do desprezo da ordem. Você considera todas as possibilidades e despreza a ordem de repetição. Por quê? Se tiver assim, ó, A e A, tá? Ou seja, e esse A para cá e esse A para lá não faz diferença, né? Então, você tem que desprezar essa ordem. Então, para cada empresa, pode ocupar 12 maneiras distintas, né? Pode receber esses empregos de 12 formas distintas. Como você tem 3 empresas, então vai ser 3 vezes 12. Vai dar 36 ao todo. Então, é 12 aqui, 12 aqui, 12 aqui. Dá 36. Ok? É a mesma ideia do que você fez, só que de um outro jeito.
Hã? Mike Tyson? Tá vivo ainda? Vai ganhar. Sabia que ele mexe com corrida de pombo? Pombo filho. Que medo, cara. Que nojo. Tem um esporte. Pombofilia é outra coisa. Portugal tem esporte que é de. Assiste aquela série que você falou lá. Boa, né? Cara, o que eu gosto daquela série é aquele clima, cara. Aquele lugar. É da hora demais. O rancho. Legal. Assiste lá do. Gastar 13 milhões de dólares em cada episódio de 4 temporadas. Eu assisti o Game of Thrones também.